Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em vossos corações. Eu sou o pastor Jesse e hoje nós vamos para mais uma meditação na Palavra de Deus. Prepare-se, pois Deus irá falar profundamente aos vossos corações. Olá, sejam muito bem-vindos e sejam abençoados. Como diz o título, Jesus ainda cura, ressuscita e continuará a fazer isso até fechar o tempo da graça sem cobrar nada, tudo isso de graça. Nós vamos ver no Velho Testamento, Deus ele curava muitas e muitas pessoas, mas eu trouxe aqui um caso específico de Naamã. Quando Deus curou Naamã e ele ficou tão feliz que quis pagar a Eliseu. Eu quero frisar que as curas, Deus ele nunca cobrou por curar, Deus nunca cobrou por ressuscitar, Deus nunca cobrou para salvar a humanidade. Tudo isso é de graça. Nós não precisamos pagar, a única coisa que nós precisamos fazer é aceitar a Cristo, é aceitar aquilo que Deus determinou para que o seu Filho fizesse e morresse na cruz por nós, para que nós fôssemos perdoados, lavados e redimidos. E uma vez eu aceitando a Cristo como meu Salvador, eu vou ter tudo isso de graça, mas andando na presença do Senhor, sem estar misturando aí coisas imundas com coisas santas, porque as coisas santas, elas não se misturam com as coisas imundas. Então aqui nós vamos ver algo que Deus fez na vida de Naamã, e Naamã, muito feliz, ele quis pagar a Eliseu e Eliseu não quis receber. E quando Deus ele curava, ele não cobrava, ele não aceitava também que os profetas eles cobrassem, nem aceitassem nada das proezas que Deus fazia com o seu povo, das proezas que Deus fazia das províncias. Deus ele nunca cobrou nada e nem aceitava que os profetas cobrassem disso. Ao contrário de que nós vemos hoje muitas heresias, muitas coisas estão acontecendo em nosso meio, as pessoas para receber uma graça, as pessoas para receber uma cura, as pessoas para receber algo de Deus, elas precisam comprar, elas precisam se sacrificar, elas precisam às vezes até tirar alimento da sua própria casa para poder receber uma cura, ou receber uma graça, ou receber uma promessa, ou ouvir de Deus algo, coisa que Deus sempre repudia, e muitas das vezes Deus fulmina sobre a face da terra. Hoje nós estamos vivendo coisas horrendas acontecendo no meio evangélico, também acontecendo por toda parte do mundo. Deus ele nunca cobrou, ele jamais vai cobrar para poder te entregar uma bênção, ele jamais vai cobrar para poder te curar, se é assim a vontade do Senhor, para que ele te cure. Se é assim, ele vai curar você, ele vai tirar você desse leito. Deus ele jamais vai falar, vai te pedir para que você compre algo, para que traga algo milagroso para a sua casa. Não, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Basta apenas nós acreditarmos no Senhor, basta apenas nós crermos naquilo que nós ouvimos falar, naquilo que nós temos aceitado, e pedir ao Senhor para que atenda às nossas orações, mas todavia não fazendo a nossa vontade, mas fazer a vontade do Pai, fazendo a vontade daquele que está nos céus, daquele que criou tudo e todas as coisas, porque só Ele sabe o que é melhor para nós, somente Ele sabe o que
tem preparado para nós. Nós não sabemos do futuro, mas Ele sabe do nosso futuro. E não precisa de você pagar nada, não precisa de você comprar nada, não precisa você sacrificar a sua família para nada, para receber uma graça, para receber uma cura, para que alguém da sua família até mesmo seja ressuscitada. Porque Jesus, Ele ressuscita. E eu vou contar aqui, em poucas palavras, alguns relatos que têm acontecido. Quando Eliseu ele cura Naamã por intermédio do poder de Deus que estava sobre ele, Naamã ficou tão feliz, tão grato com a situação em que ele estava vivendo naquele momento, porque Naamã ele ia ser excluído diante do povo, porque um leproso não poderia ficar no meio, porque ele iria contaminar os outros. E ele foi pedir ajuda, e ele ouviu de uma menina que Eliseu era um homem de Deus e que tudo que Eliseu falasse Deus cumpria, e ele poderia ser curado através das palavras de Eliseu. Então Naamã manda que isso chegue até Eliseu. Mas Eliseu não fazia nada por dinheiro, e sim por amor a Deus e pelo que Deus o tinha chamado a fazer. Mas vemos oportunistas aqui que, vendo a rejeição de receber do seu senhor Eliseu, nós vamos ver o seu servo Geazai, que servia Eliseu, vai atrás de Naamã e ainda mente dizendo que precisava da oferta e que o seu senhor tinha enviado para buscar. Assim Naamã fez, deu a Geazai as ofertas. Então ele retorna para sua casa e esconde tudo que recebera. Mas Eliseu pergunta onde ele tinha ido, e Geazai mais uma vez mente. Ele responde que não tinha saído para parte alguma. Então Eliseu responde para ele, aonde nós vamos ver aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 ao versículo 27. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Deus, ele não cobra. Deus, ele jamais vai querer receber algo em troca, apenas a gratidão. Deus, ele jamais vai querer que os seus servos venham se beneficiar da graça que ele dá, dos milagres que ele opera na face da terra. Deus, ele jamais vai querer que as pessoas, que os seus servos, os profetas, eles vinham se beneficiar disso. Por isso, Eliseu não cobrou, mas Geazi queria tirar benefício de qualquer forma, para que pudesse, já que o meu servo não quer, eu vou pegar para mim, vou guardar, vou esconder e depois eu vou me beneficiar disso. Mas não adianta, o Espírito Santo de Deus não deixa que os seus servos sejam enganados, até porque se ele fizesse, se Eliseu deixasse que Geazi ficasse com aquelas oferendas ali escondidas, Deus ia punir, Deus ia trazer uma punição. Por isso Eliseu teve que repreender. Nós vamos ver casos que aconteceu de
de homens que pegaram ofertas e trouxeram e esconderam dentro das suas tendas, e o povo começou a perder a guerra, até que Deus revela para o seu profeta que tinha alguém escondido ofertas que eram para ser desprezadas. Enquanto aquilo não fosse retirado de suas tendas, Deus jamais iria fazer com que Israel vencesse a guerra, mas só estava perdendo. Uma coisa é, a santidade não se mistura com as coisas imundas. Quando Deus determina que é para descartar, é preciso descartar, mesmo aos seus olhos, mesmo aos nossos olhos, sendo bonito, mesmo sendo tão aprazível para nós precisamos descartar, porque Deus ele não vai aceitar. Nós precisamos obedecer, Deus ele não vai aceitar. Aqui foi o caso de Geazi. Ele ficou leproso, assim como toda a sua descendência ficou leproso, branco como a neve. Então Deus, ele jamais vai cobrar de você. Deus ele jamais vai cobrar de você por uma bênção que você recebeu, por um milagre que você recebeu, por uma cura que você recebeu, ou até mesmo para ressuscitar alguém na sua família. Deus ele não vai cobrar. Deus ele não vai antecipar. Olha, para que você possa receber isso, você precisa pagar, ou seja, entre aspas, né? Você precisa comprar isso, você precisa comprar aquilo, você precisa comprar isso aqui para levar para a sua casa, levar um objeto para a sua casa. E isso, fazendo assim, nós estamos substituindo a glória de Deus, a presença de Deus em nossas casas. O único que pode entrar nas nossas casas, o único que pode entrar ali na nossa casa física, nas quatro paredes, e ter ali a entrada, é somente Deus, o Espírito de Deus, é somente Jesus. Nada vai substituir a presença de Deus, nada vai substituir que possa estar acima da real presença de Deus. Eu não posso estar fazendo coisas e trazendo e sacrificando os irmãos, sacrificando aqueles que precisam. E geralmente as pessoas que mais são sacrificadas são aquelas que estão mais necessitadas. E elas começam até a pedir dinheiro emprestado para comprar algo, porque se não comprar não vai receber. Se não comprar não vai receber uma cura, se não comprar não vai receber uma bênção, se não comprar não vai ver um milagre acontecer na sua casa, se não comprar não vai ver o seu filho salvo, se não comprar não vai ver Deus salvando a sua esposa, salvando o seu esposo, salvando a sua família. Se não comprar, você não vai conseguir a sua casa própria. Se não comprar, você não vai conseguir colocar alimento dentro da sua casa. É preciso que compre para que Deus ele entre com providência. Jamais Deus vai fazer isso. E uma coisa eu digo aqui com toda propriedade dentro da palavra do Senhor, que Deus vai cobrar duramente sobre esses tais que assim andam fazendo, enriquecendo ilicitamente com o nome do Senhor. Já aqui no Novo Testamento, nós vamos ver quando Deus ele usava muito o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo ele não andou com Jesus. O apóstolo São Paulo ele não viveu na era em que Jesus estava aqui na terra, mas ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus e ali Jesus determinou ele apóstolo.
E nós vamos ver aqui em Atos 19, versículo 11 e 12, quando Paulo ele orava, as pessoas eram curadas, mas Paulo nunca chegou e falou assim: olha, traga para mim moedas de ouro, moedas de prata, porque senão eu não vou orar por vocês, eu não vou orar. Traga para mim moedas de prata, moedas de ouro, para que eu possa orar, para que o espírito maligno que está no corpo de um parente seu, que ele saia e o seu parente seja liberto, para que alguém da sua família seja curado, para que alguém da sua família seja abençoado. Paulo nunca fez isso. Em Atos 19, versículo 11 ao 12, nós vamos ver aqui: de sorte que até os lenços e aventais levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Mas aqui não está relatado em parte alguma. Eles compravam tudo isso de Paulo, eles compravam todos aqueles que seguiam Paulo para que eles pudessem receber a bênção. Aqui não fala isso. Nós estamos no tempo da graça. Deus nos deu tudo isso de graça. Deus nos amou de graça. Deus deu o seu Filho para morrer na cruz por nós de graça. Deus, ele não disse assim: vocês vão ter que trabalhar arduamente e vai ter que trazer todo mês para o templo físico. Vocês vão ter que trazer dinheiro, vão ter que encher o templo, vocês vão ter que encher aquelas pessoas que estão ali na frente de dinheiro, para que elas fiquem ricas, para que eu possa abençoar, para que eu possa curar, para que eu possa fazer um milagre, para que eu possa libertar. Deus jamais ele falou isso. Ele deu tudo de graça. A palavra é bem clara: de graça recebeis e de graça nós temos que dar. Paulo, ele nunca recebeu por isso. O apóstolo São Paulo, ao contrário, ele foi até desconjurado por aqueles que por um tempo achavam milagres e viram grandes coisas que Deus fazia por intermédio de Paulo, mas depois eles começaram a conspirar contra Paulo, contra o Deus que Paulo servia, que é o nosso Deus, o Criador, e começaram a colocar que a deusa de Éfeso era a maior, que eles teriam que trazer ouro, teriam que trazer pratas para a deusa. Porque naquela época em que Paulo estava pregando, naquela época que Paulo estava curando em nome do Senhor, Paulo estava expulsando demônios em nome do Senhor, as pessoas sendo libertas, recebendo bênçãos, as famílias, as pessoas começaram a usar o dinheiro para benefício, para alimento, para o sustento deles mesmos, mas não pagava Paulo. E sendo assim, eles pararam de levar oferendas, ouros para a deusa Diana, que era a deusa de Éfeso. E aí eles começaram a ver que estava faltando dinheiro ali, estava faltando moedas ali, estava faltando ouro ali, e começaram a conspirar que Diana estava sendo esquecida, e que ela que era a deusa. Então começaram a conspirar contra Paulo. Deus ainda cura, Deus ainda ressuscita, Deus opera milagres, Deus faz maravilhas, mas tudo isso de graça. Ele não cobra para poder fazer isso. Deus ainda ressuscita. Deus ainda ressuscita.
Tem uma passagem que quando Jesus estava pela cidade e via um funeral, uma mulher chorava muito a perda do único filho. E Jesus, vendo-se, se moveu de muita compaixão daquela viúva. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 13. Passando por pouco tempo, Jesus foi com os discípulos à aldeia de Naim, com grande multidão atrás de si. Quando chegou perto da aldeia, vinha a sair um funeral. O morto era um rapaz, filho único de uma viúva, e havia muita gente da aldeia a acompanhá-lo. Ao vê-la, o coração do Senhor encheu-se de compaixão. E Jesus disse para ela: não chores, disse Jesus. E dirigindo-se para o caixão, tocou nele, e os que o levavam pararam. E Jesus disse para ele: filho, levanta-te, ordenou Jesus. Então o rapaz sentou-se e começou a falar com os que estavam à sua volta. E Jesus entregou o rapaz à sua mãe. Oh, glória a Deus! Jesus, ele não falou assim para aquela mãe: olha, eu acabei de ressuscitar o seu filho, agora você vai me pagar. Você vai ter que trabalhar duramente para pagar, porque eu trouxe o seu filho de volta, é o seu único filho. Jesus não, ele simplesmente pegou aquele rapaz e entregou a sua mãe. Jesus ainda ressuscita. Jesus ressuscita. Eu me lembro que quando eu estava no culto da mocidade, o encontro da mocidade, quando eu encontrava todas as regionais, e eu estava ali, eu tinha aproximadamente 15 a 16 anos, então eu vi um pastor, ele estava dando um testemunho de uma menina, e provavelmente essa menina até possa estar ouvindo agora esse relato, ela pode estar ouvindo, mas o pastor, ele contava que determinada família, uma família cristã, constituída ali pelo pai, pela mãe e pela filhinha, eles levavam aquela menina todos os domingos à escola dominical, onde ela aprendia de Jesus, onde ela aprendia os milagres de Jesus, o que Jesus fazia. E aí veio uma família morar perto deles, sendo vizinhos ali de parede, vizinhos ali de muro ali, mas só que aquela família que veio morar do lado daquela família cristã não gostava de cristãos, odiavam cristãos, detestavam cristãos. Mas criança ninguém segura. As duas meninas ali aproximadamente, salvo engano aqui, com seus 6 anos de idade, elas fizeram amizade. Então aquele pai que não gostava dos cristãos, quando ele chegava do serviço, ele via aquelas duas meninas brincando, vendo a sua filha brincando com a outra menina, e ele pergunta para sua esposa: quem é essa menina que a nossa filha fica brincando todos os dias que eu estou chegando? É filha do nosso vizinho aqui, a família cristã, a família crente. E ele pega e fala: eu não quero a minha filha brincando com crente, eu não quero, pode proibir, eu não quero, de forma alguma eu não quero que elas ficam brincando. Esse povo crente só sabe falar asneira, só sabe falar aquilo que eles não entendem, só sabe falar coisas com coisas e no fim não dá em nada. Eu não quero a minha filha se contamine com o crente. Eu não quero, quando eu chegar, eu não quero ver minha filha brincando ali. Então a mãe proibiu que aquela filha brincasse com a menina cristã. O pai chegava do trabalho todos os dias e não via a sua filha ali no passeio brincando com
com a sua amiguinha, mas mal sabia ele que tinha criado um vínculo muito forte. Aquela menininha, quando eles brincavam, aquela menininha, ela contava tudo que ela aprendia na escola dominical. Tudo que ela aprendia, ela passava para aquela menininha. E o tamanho era o ódio do pai que ia crescendo, porque aquela menininha, quando eles estavam ali sentados à mesa, ela falava: olha, minha amiguinha falou de Jesus para mim hoje, que Jesus é o nosso amiguinho, Jesus é muito bom, que Jesus ele cura, Jesus ele batiza, Jesus salva, e Jesus é o nosso melhor amiguinho. Aquilo se enfurecia, o coração daquele pai se enchia de ódio. Mas aquelas crianças, elas passaram a se encontrar no fundo do quintal, ali aonde era apenas a divisória, era apenas uma cerca de arame. Então elas ficavam ali conversando, brincando ali. Aquela menina cristã, ela não tinha amiga ali próxima ali. Aquela menina de pais não cristãos não tinha também outra pessoa, amigas para poder brincar com sua filha. Então elas ficavam brincando ali no quintal ali, uma conversando com a outra, e o tempo todo aquela criança falava de Jesus com aquela menininha. E o pai chegava e perguntava: cadê a nossa filha? Está lá no fundo. Quando ele olhava, estavam as duas conversando, brincando ali, rindo. E o pai se enchia de ódio e falava: eu não quero ela conversando, eu não quero aquelas duas conversando. E aí ele pegou e contratou um pedreiro e mandou construir um muro. Construiu um muro ali alto para que elas não conversassem, mas nada detém os propósitos de Deus, nada detém aquilo que Deus tem preparado, nada detém aquilo que Deus tem para fazer, o milagre que Deus tem para fazer. Então elas não conseguiam mais se conversar, não conseguiam mais falar uma com a outra. E o que elas fizeram? Elas começaram a colocar tijolo para poder alcançar e começaram a conversar. E o pai chegava de tarde, estavam as duas lá conversando, uma em cima do tijolo, lá a filha dele em cima dos tijolos, dando alcance para conversar com a outra menininha cristã. E ele muito enfurecido, mas nada vai parar essas duas. Então ele pegou e mandou colocar cacos de vidros em cima do muro. Aí ele falou: agora eu quero ver, porque para elas subirem, para poder alcançar, elas têm que colocar as mãos em cima do muro, e elas não vão conseguir fazer porque tem caco de vidro. Então o pedreiro colocou caco de vidro, cacos muitos, aqueles fundos de garrafa muito pontudos, e ele colocou em cima. Mas aquilo não deteve aquelas duas, aquilo não deteve aquelas duas crianças de se encontrarem. Determinada situação, enquanto elas estavam conversando, aquela menina, filha do casal que não era um cristão, aquela menina, ela escorregou. Então aconteceu. Quando ela escorregou, aquele caco de vidro, ela estava com o pescoço em cima do muro. Aquele caco de vidro, justamente o que era mais pontudo, veio e penetrou no seu pescoço e cortou o seu pescoço. Aquela menina veio ao óbito na hora. A outra criança começou a gritar por socorro, e gritava. A mãe daquela criança veio, olhou e viu sua filha em cima do muro, tirou, chamou os paramédicos. Quando os paramédicos chegaram ali, constataram que ela estava morta. Aquela criança, ela orava, ela pedia a Jesus. Era minha única amiguinha, é a única que eu conversava. Eu não tenho amiguinha. Eu vou para a escola dominical, eu converso com meus amigos lá, mas em casa não tem ninguém para brincar. Então no dia do funeral, quando
aquele caixão estava ali no meio da sala. Aquela criança, sabendo que já estava ali o caixão da sua amiguinha, ela quis vir e entrar, mas o pai daquela criança morta estava ali na frente e olhou e falou e jogou maldição em cima daquela criança cristã. Ele falou assim: sai daqui, é por causa dessa praga que a minha filha está morta, é por causa dessa praga que minha filha morreu, porque se não fosse ela estar conversando com elas lá em cima, ela não teria morrido. Se não fosse isso, ela não teria morrido, mas ele esqueceu de tudo aquilo que ele fez, ele impedindo a amizade da filha. A filha estava tão feliz por ter aquela amiga aquela amiguinha cristã como a sua amiga, e ela estava tão feliz. Ele não conseguiu enxergar isso, mas ele só tinha ódio de crentes, para assim melhor dizer. Ele tinha ódio. Então ele falava: não quero essa praga aqui na minha casa, tira essa praga dessa menina daqui, por causa dela minha filha está morta, por causa dela agora nós não temos a nossa filha. E estavam chorando, a mãe, as pessoas ali, os parentes chorando. Então aquela criança sentada na calçada e falando: Jesus, eu sei, Jesus, eu aprendi na escola dominical que o Senhor cura, que o Senhor também ressuscita. Jesus, eu preciso entrar ali, Jesus, eu preciso orar para minha amiguinha, para que o Senhor ressuscite a minha amiguinha. E ela tentou de várias formas entrar ali, mas eles não deixavam. E aí foi quando o pai falou com algumas pessoas ali: olha, não deixa essa praga dessa menina entrar aqui dentro. E foi consolar a sua esposa, foi conversar com a sua esposa, tentar trazer um consolo ali para a sua esposa, mas nada a consolava aquela esposa, nada trazia consolo àquela esposa. Então aquela menininha cristã querendo entrar: olha, eu preciso falar, eu preciso orar para minha amiguinha. Jesus cura, Jesus ressuscita. E aquele pessoal que estava impedindo ela de entrar falou: olha, você não pode entrar. Mas enquanto ela falava: Jesus cura, Jesus ele cura, Jesus é o melhor amigo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus ressuscita. E enquanto eles impediam aquela menininha de entrar ali, aquela menininha falava com grande voz que Jesus ele ressuscitava, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o melhor amigo, Jesus era a melhor coisa que a pessoa pode possuir aqui na terra e eternamente. Por um descuido daquele pessoal, aquela menininha conseguiu furar o bloqueio e chegou no coração e viu a sua amiguinha deitada ali no caixão, e ela chorou. Ela chorou. Enquanto ela chorou, e aí ela começou a orar em grande voz. Ela começou a orar em voz alta: Jesus, 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 o Senhor é o meu melhor amigo, o Senhor é o meu melhor amigo, Jesus, o Senhor cura, Jesus, o Senhor salva, Jesus, mas o Senhor também ressuscita. Eu aprendi, Senhor, eu aprendi, Jesus, que o Senhor ressuscita. Eu aprendi na escola dominical: o Senhor ressuscitou o seu amigo Lázaro, e o Senhor pode ressuscitar, porque eu aprendi que se eu pedir para que o Senhor faça algo acontecer, um milagre acontecer, que se eu pedir para que o Senhor ressuscite, o Senhor ressuscita. Então Jesus, e com os olhos cheios de lágrimas, orando ali, e quando o pai daquela criança escutou, mandou que retirasse ela: tira essa praga dessa menina. Eu falei para não deixar ela entrar aqui, e aquela menininha não se importou com aquilo. E quando ele foi para tirar, a esposa dele falou: não, deixa,
elas eram amigas, deixa ela chorar, deixa ela, não vai impedir. E o pai, cheio de ódio, e ficou escutando, e a casa toda ficou em silêncio e olhando o que aquela menininha estava falando. Enquanto aquela menininha orava, ao mesmo tempo ela pregava, ela recitava tudo aquilo que ela aprendeu na escola dominical. Aí ela falou assim: Jesus, eu quero que o Senhor levante a minha melhor amiguinha que eu tive aqui. Eu quero que o Senhor ressuscite ela agora. Eu quero que o Senhor ressuscite ela agora. O Senhor é meu amiguinho. O Senhor é amiguinho dela, Jesus. O Senhor é amiguinho dela. Ressuscite ela agora, Jesus. Agora eu peço ao Senhor, ressuscite ela agora. E naquele exato momento, aquela menininha sentou no caixão e gritou: papai e mamãe. E o povo ficou todos ali atônitos ao ver aquela criança. As artérias dela no pescoço tinham todas cortadas, tinham sido todas cortadas, não tinha ligação. Mas naquele exato momento aquela criança levantou e ela gritou: papai, mamãe, eu estou aqui. Aí ela olhou para a amiguinha dela e falou: olha, minha amiga, e abraçou. E aquela menininha chorou e agradeceu a Jesus: obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor trouxe a minha amiguinha de volta. Oh, glória a Deus. Jesus, Ele cura. Jesus ressuscita. Jesus, Ele atende um coração puro. Glória, Pai. Glória ao Senhor. Aquele povo olhando, acreditando ou não acreditando. Mas aquela menininha, ela falava. E de repente, quando olha para o pai, aquele pai em prantos, e começou a falar: eu quero servir a esse Jesus. Oh Deus, o Senhor cura, o Senhor batiza, o Senhor salva, o Senhor ressuscita. Aqueles que fazem a tua obra sem segundos interesses para enriquecimento próprio, os milagres acontecem. E aquele pai ajoelhou e falou com aquela menininha: eu quero aceitar esse Jesus. Houve um temor muito grande. Aí os pais daquela menina cristã, aqueles pais cristãos, eles adentraram na casa, e quando eles olharam, estavam todos ajoelhados, e a filha deles orando para que Jesus entrasse no coração deles. Ali um grande milagre. Deus tem seus propósitos. Jesus cura. Jesus, Ele ressuscita. Não adianta o homem pedir, porque Deus tem os seus propósitos. Por mais que o homem tente impedir a glória de Deus, impedir o processo de Deus, ele vai se ter com Deus. Ele vai pagar um preço muito alto. E quando ele vai com segundos interesses, assim como foi o servo de Eliseu, Geazi, ele vai ficar. Deus vai trazer para ele uma penalidade muito grande. Eu fico olhando isso que está acontecendo no Brasil, isso que está acontecendo no mundo inteiro. E naquele exato momento, quando aqueles pais entram e vê a sua filha orando para que Jesus recebesse,
da forma que ela aprendeu na escola dominical. Todas aquelas pessoas que estavam ali aceitaram a Cristo. Queria aquele Jesus, porque aquilo foi um milagre. Jamais alguém iria levantar do caixão se não fosse Deus, o Senhor dos exércitos, o verdadeiro Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos criou e aquele que mandou Jesus a morrer na cruz do Calvário para que nos desse o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu me lembro que uma determinada ocasião, o meu filho do meio, ele estava com 2 anos de idade. Então eu tinha chegado do trabalho e ele estava com muita febre e não sabia como fazer, já era altas horas da madrugada e eu coloquei o termômetro nele, ele estava com 40 graus de febre e ele já estava começando a entrar em convulsão. Eu não tinha mais como fazer, não tinha recurso como fazer. Então eu dobrei os meus joelhos e coloquei minhas mãos sobre ele e falei: Senhor, o Senhor que ouve as nossas orações, não deixe que meu filho morra. Não deixe que meu filho vá. Cura ele, Senhor. Abaixa essa febre, ó Pai. Eu não tenho como levar, Senhor, agora no hospital, mas o Senhor é o Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode atender a minha oração. O coração do meu filho, ele batia tão rápido, mas tão rápido. Eu não sei falar precisamente, eu posso falar algo aproximadamente, mas estava com um batimento ali acima dos 180. Me perdoe pela minha ignorância, eu não sei falar precisamente, mas tão rápido que estava batendo no coração dele, estava perdendo os sentidos. E quando eu orei, eu estava falando com o Pai. Naquele exato momento, o coração dele voltou a bater ao normal. Ele abriu os olhos e o corpo dele voltou ao normal. E eu fui medir a febre dele, estava com 36,5, estava normal. E quando eu pude levar, eu levei no médico para constatar. E os médicos olharam, fizeram o exame, falaram: seu filho não tem nada, seu filho está são, seu filho está perfeito. É assim que Deus faz. Nas horas que nós não temos mais recursos, Ele entra com providência. Jesus ainda cura. Jesus ainda ressuscita. Jesus batiza. Jesus, Ele quer entrar na sua casa. Ele quer fazer um milagre na sua casa. Ele quer fazer algo acontecer, mas sem que você gaste um dinheiro sequer, sem que você compre objetos e coloque ali como um santinho dentro da sua casa. Jesus, Ele não quer isso. Ele quer que você volte os seus olhos para Ele, clame dEle, porque dEle é que vem o socorro. Em nome de Jesus, você que está passando por situações assim, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, contempla, Senhor, essa família, Pai, essa mãe, Senhor, esse pai que está em desespero, essa mãe em desespero, não saber mais o que fazer com seu filho, com sua filha, já foi desenganada pelos médicos,
mas não foi desenganado pelo Senhor, porque a última palavra vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, entre com providência nessa vida agora, Senhor. Entre com providência agora, Senhor, nessa família, Pai. Esses pais, Senhor, que estão lutando com os filhos, que estão num vício, Senhor, que já tentaram de tudo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos esse vício, ó Pai, em nome de Jesus. Traz o alento, traz o refrigério, Senhor, porque o Senhor ainda, Senhor, é o mesmo Deus, o Senhor é o Deus de milagres, Senhor, o Senhor cura, o Senhor não cobra para nada, o Senhor não cobra para poder curar, o Senhor não cobra para poder libertar, o Senhor não cobra para poder salvar. Senhor, entra com providência, Senhor, nessa família, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que está chorando agora, que está desenganado, que tem um filho ou uma filha desenganada, que tem um filho ou uma filha que está nos vícios das drogas, já tentou de tudo, que Deus possa atender às suas orações. Mas lembre-se, Deus, Ele não cobra para fazer milagres. Muito ao contrário, Ele pagou um alto preço para que vocês recebessem esse milagre, para que nós recebêssemos esse milagre. Em nome de Jesus Cristo, receba agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.